Um exemplo eu vou dar para vocês. O nome do nosso país, que é Brasil, vem da onde? Isso a gente aprendeu na história. Do pau-brasil, ok? Por que o pau-brasil tem esse nome? O pau-brasil, aliás, tem outro nome, também pau-ferro. Certo? Pau-brasil ou pau-ferro. Por que o pau-brasil, ele recebeu o nome de pau-brasil e não pau-ferro? O pau-ferro, ele tem uma tonalidade um pouquinho vermelha, pau-brasil. E outra coisa, ele não boia direito. Ele não flutua como as outras madeiras. Ele tem uma densidade um pouquinho maior. Então era muito difícil deles transportar na época da colonização. Eles transportavam com transportes, era pluvial. Amarravam as madeiras, despachavam para outro porto, lá eles pegavam. E aqui o pau-brasil, ele tinha uma dificuldade dessa. Era meio vermelhinho e não boiava direito. Então ficou com o nome de pau-ferro. Como é que fala ferro em hebraico? Barzel. Barzel, certo? E aí virou pau-brazel, porque os colonizadores que exploravam os judeus chamavam de pau-barzel, pau-ferro. Depois virou pau-brasil. Então o Brasil, ele vem de Barzel, do ferro. O pau-ferro, o nome do nosso país vem do pau-ferro, que é pau-brasil. Então até no nome do nosso país teve influência judaica. Os colonizadores do país. Certo? Muitos estados brasileiros têm nome em hebraico. Pará, o que é Pará em hebraico? É vaca. Tinha muito rebanho naquele local. Goiás. O que é Goiás? É um povo forte. Então chegaram lá os colonizadores, devia ter índios fortes lá. Alagoas, então seria Al-Goiás, sobre Goiás, fica em cima de Goiás. Recife, em hebraico, Recife é Recife. Recife. Então Recife, somos Recifes, virou Recife. E outros. Amazonas também. Tem também em hebraico. Tem vários outros. Tem nome em hebraico. Os colonizadores do Brasil foram os judeus, cristãos novos, fugindo da Inquisição. Certo? Sabe o que é interessante? Só fazendo um parágrafo, já que a gente falou do Brasil. O nome Brasil vem da palavra ferro, Barzel. A Kabbalah sobre o ferro fala o seguinte. Ferro você escreve com 4 letras em hebraico. Beit, Resh, Zain e Lamed. Ok? É o B, o R, o Z e o L. No hebraico não tem vogal. Vogal são os pontinhos. 4 consoantes. Essas 4 consoantes aliás, as 4 consoantes são as iniciais das 4 esposas do patriarca Jacó, que era Bilá, B, depois Raquel, Rachel, depois Z de Zilpá e L no final de Leia. Bilá, Rachel, Zilpá e Leia. Forma a palavra Barzel, ferro. Agora, se a gente perceber, a ordem vai da mais nova para a mais velha. Isso demonstra um certo tipo de falta de respeito. Ok? Por isso a Kabbalah fala sobre isso, que o ferro está ligado com energias negativas. Tanto é que no templo era proibido construir o templo, o Beit HaMikdash, de ferro. Tem um versículo explícito na Torá que não pode construir o Beit HaMikdash com ferro. Porque o primeiro templo e o segundo templo não tinha ferro. Eram madeiras. Madeiras, pedras, outros materiais. O terceiro templo vai ser construído de quê? De ferro. E por quê? Porque como vai ser banido o espírito de impureza da face da terra, está escrito está escrito que o espírito de impureza será extirpado da terra. Então o ferro ele vai ser bom, não vai ser mais impuro. E portanto vai poder ser usado até para o templo. Vai ser usado no templo. O que é muito interessante, né, quando a gente começa a ver isso, para mim é surpreendente. Por quê? Porque o Brasil está ligado com ferro, está ligado com impurezas. E durante os 500 primeiros anos da colonização, realmente a gente viu muita coisa ruim aqui. Certo?
terceiro mundo, corrupção, muitas idolatrias. Aqui é uma terra onde tem muitas idolatrias, muita coisa negativa. Mas interessante que agora o Brasil está começando já a sair do terceiro mundo. Foi o primeiro país que saiu da crise depois, há 3 anos atrás, 4 anos atrás. É um país que está prosperando, um país que está crescendo. Impressionante. Talvez esse é um dos indícios que o ferro está começando a ser cacherizado e que Mashiach já está chegando também. Certo? Mas muito bem. Então é isso aí. Então o profeta Elias, ele não vai chegar para falar aquele que como é que está escrito? Ele não vem desqualificar algum bastardo que entrou dentro da comunidade, não. Certo? Ele vem somente, o que ele vem fazer? Mas para estabelecer paz no mundo. Como está escrito, ele voltará o coração dos pais para os filhos. Ok? E aqui uma coisa interessante também. Normalmente os pais educam os filhos na religião. E na geração do Messias, os filhos, eles trazem os pais para a religião. E é um fenômeno que está acontecendo hoje em dia também. Eu vejo isso dentro do judaísmo, por exemplo. Muitas pessoas, os filhos ficam religiosos, depois puxam os pais. Muitas pessoas que eu conheço. Os filhos trazem os pais. Ok? Alguns sábios dizem que ele virá antes da chegada do Mashiach, ou seja, que não vai vir depois, vai vir antes. Todos esses e assuntos similares, no entanto, o homem não saberá como acontecerão até que aconteçam, pois nas afirmações dos profetas, esses são assuntos indefinidos, e os sábios também não têm uma tradição clara sobre esses assuntos, exceto pelas aparentes implicações dos versos das Escrituras. O Maimônides, ele fala assim, olha, sobre a identidade do Messias, como reconhecer quem será o Messias, tudo que vimos no capítulo anterior, isso a gente sabe, eu escrevi de uma maneira clara. Mas sobre o que vai acontecer após da revelação dele, a gente não sabe exatamente. Tem muitas profecias, mas existem diversas opiniões sobre isso. Então, ele fala o seguinte, que a gente não sabe exatamente como acontecer, é por isso que existem diferenças de opiniões nesses assuntos. Alguns falam que vai ser literal, alguns falam que não vai ser literal. Em todo caso, fala Maimônides, nem a sequência desses eventos, nem os seus detalhes são fundamentais para a fé. O que vai acontecer depois não é o principal. Uma pessoa não deve envolver-se com as afirmações homiléticas, interpretações dos Midrashim, ou apoiar-se nos Midrashim, falando desses ou de assuntos similares, nem deve considerá-los fundamentais, pois eles não levam nem ao temor, nem ao amor a Deus, que é o principal. Vamos ver aqui embaixo, 43. A crença e a espera por Mashiach é fundamental para a fé judaica. Ok? É um dos princípios básicos da nossa religião. De todo mundo. A determinação dos detalhes específicos dos eventos que acontecem com a vinda de Mashiach, ou a sequência precisa deles, não tem efeitos práticos sobre nossa fé ou comportamento. Então não tem sido tentar resolver esses assuntos. Então não tem sentido tentar resolver esses assuntos. Como o Rambam coloca em outro trecho, não faz sentido emitir regras decisivas ou resoluções em controvérsias que são essencialmente especulativas e não afetam o comportamento real. Ele coloca aqui uma decisão sobre esses assuntos. Ok? Continuando mais um trechinho. Da mesma forma, a pessoa não deve calcular finais, datas da redenção messiânica. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Eu vou começar a falar sobre isso, mas a gente vai ter que terminar na aula seguinte, que vai bastante texto sobre isso aqui, bastante assunto. Tem um versículo
no livro de Daniel, o último versículo de Daniel. Lá fala: feliz é aquele que espera e chegará no ano, eu não me lembro se era 1300 ou alguma coisa, não me lembro agora quanto. Feliz é aquele que espera e chegar no ano tal, depois da anulação do sacrifício diário, do Tamid. E a gente sabe que essa data é a data da vinda do Messias. Só que não está claro ali. Não está claro. Ele fala 1300, ele fala duas datas. 1300 e pouco depois do Tamid, e 3000 alguma coisa, eu não me lembro das datas. E a gente sabe que essa data, o ano da vinda do Messias. E ele fala aqui o Maimônides, baseado no que o Talmud traz, que a gente não deve calcular. Não só que não devemos calcular, olha só a continuação. Os sábios disseram que espírito é o espírito daqueles que calculam os finais. Ou seja, tem uma maldição. Os sábios rogaram uma praga para essas pessoas que tentam calcular a vinda do Mashiach. Né? Alguns explicam essa praga, falam que essa pessoa fique louca, e assim as pessoas não vão acreditar nele. E outros falam pior ainda, que uma pessoa que calcula a vinda baseada nesse parágrafo, nesse versículo, que a praga é que ele saia do mundo, vá para outro mundo, e porque é uma coisa muito séria, os sábios não querem que ele calcule. Ok? Ele fala, Maimônides, é melhor que a pessoa espere a redenção e acredite no princípio desta ideia, como explicamos. Acredita e espera, não fica calculando. Ok, só que o problema é que o próprio Maimônides, ele apontou uma data para a vinda. Não só em Maimônides. Maimônides ele escreve isso baseado no Talmud, na Gemara. Ok? E o Talmud, ele traz essa praga, mas ao mesmo tempo ele escreve datas. Vários sábios escreveram datas. Nachmanides, Ramban, Abravanel, Admor Azaken, o terceiro Rebbe de Chabad, vários. Então como é que fica? Pode ou não pode? Certo? Ridá, Rabin Haim, Yosef David Azulay. Então, a gente, se Deus quiser, vai falar sobre isso na aula que vem. O principal é que a gente pode ter certeza que a gente já está entrando na era messiânica, independente de datas ou não, que bem breve, o Mashiach vai estar aqui com a gente, se Deus quiser. Se Deus quiser, em nossos dias vai ser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu estou devendo algumas coisas para vocês, pessoal. A gente falou que ia fazer uma palestra para Bnei Noach, né? Então é o seguinte, eu falei com a Livraria Cultura que a gente vai fazer um lançamento do nosso livro, que a gente está lançando lá. E a gente ficou só de ver uma data, mais ou menos daqui a um mês, eles vão disponibilizar um espaço lá na livraria, para a gente fazer o lançamento lá, com uma palestra, né? E aí a gente pode trazer muita gente, os seus amigos, para que eu fale um pouquinho sobre a ideia de Bnei Noach e fazer o lançamento disso tudo. Né? Tem como levar a chave no Brasil lá, né? Podemos. Sabe o que? Eu vou te falar uma coisa. Eu já liguei para eles. O Felipe ligou para vir aqui fazer uma matéria com a gente, mas não vieram. Ligamos de novo. Não, quando tiver interesse a gente vem. Mas dá uma ligada para lá. Fala, olha, eu sou Bnei Noach, dá uma ligada. Vale a pena. Se a data for certa, a gente pode tentar fazer isso aí. Eu vou mandar para eles também o lançamento do livro. Seria ótimo, né? Seria bom, a gente precisa divulgar. Agora eu queria só comentar sobre essa história que o senhor falou sobre a colonização dos brasileiros aqui, sobre os judeus. É muito encontrado na história com um filme chamado Judeu. Esse filme ele é feito pela Misfat, uma atriz judia que morreu no passado, Amanda Borges, são todos judeus, né? Esse filme é muito interessante, que mostra tudo o que aconteceu naquela época mesmo. Eles são obrigados a ser jogados na masmorra, e depois eram assassinados pela igreja. Eu não cheguei a ver. Se tudo pelo tentasse que eles conseguiram ter esse filme, seria muito bom. Não vi esse filme. Eu tenho uma cópia dele, mas eu preciso ver se ele está alto. Qualquer coisa eu posso fazer uma cópia e passar para vocês. Acho que vai ser meio difícil achar. Mas é interessante, porque se a gente começa a ver os estados, muitos estados têm esse nome, né? Nomes judaicos, aliás.
talvez ache na internet para baixar. E se pensa que às vezes é nome indígena, né? Porque o Brasil é muito índio, né? Muito índio. Muito, fala muito. Pode ser que daqui a 2 semanas, mas já vamos ter a aula normal, tudo. Tem um amigo meu, ele é rabino de Taubaté. Taubaté, Ubatuba, tem o Vale do Parnaíba, que se chama? Vale do Parnaíba. Rabino Abrão? Conhece ele? Boa gente, né? Sensacional. Rapaz, uma pessoa muito bacana. Eu estava com ele esses dias, eu vou falar com ele, ver se ele vem aqui dar uma palestra para vocês. Vocês vão gostar muito. Uma pessoa muito especial. E também, aula de hebraico, se Deus quiser, eu estou em falta com vocês. Desculpa. Eu estou em falta com vocês sobre hebraico, se Deus quiser, Bli Neder, sem promessas. Daqui a 2 semanas eu trago um professor. Bli Neder. O que mais, pessoal? Agora falam vocês.